Estamos aqui para mais uma gravação do videocast no Congresso Brasileiro, aqui em São Paulo, o 55º. E esse episódio é muito especial porque ele está servindo de ser uma série. O ano passado a gente começou com experiências e expectativas dos presidentes. A gente teve o Leonardo Haddad na entrada o ano passado e a gente está tendo ele agora na saída, para a gente recepcionar o André Alencar, que vai assumir agora em 2026. Então é com muita alegria que esse episódio vai acontecer. A Roberta Pila, do Comitê de Comunicação, vai assumir aqui esse episódio comigo. Então vamos aqui abrir para um bate-papo com os presidentes. E daí a grande pergunta é essa: quais as expectativas e quais foram as suas experiências? Vamos abrir de uma forma um pouco mais ampla e depois a gente vai destrinchando as perguntas. Como o Léo falou, a responsabilidade aí estar presidente da ABOL em 2026, com expectativa muito boa, muito positiva, muito otimista e com uma responsabilidade, um senso de responsabilidade também muito grande de receber do Léo, que realmente teve uma gestão impactante e que eu tenho muito orgulho de ter participado com ele, aí, ter contribuído na Direx também de 2025. Eu acho que demos uma mudada de chave que quem acompanhou na época também da minha eleição em 2023, que eu acho que a ABOL nós temos uma associação fortíssima, representativa, extremamente importante do ponto de vista científico no Brasil e no mundo. Somos uma das maiores associações na área da otorrino no mundo, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Então a gente precisava só dar um passo a mais na questão classista. Então eu acho que o Léo, ele comprou essa ideia, a gente conversava muito logo quando eu fui eleito, até antes mesmo de eu ser eleito, ele já como segundo vice, que a gente só precisava dar esse passo a mais, e não que já não existisse, a gente tem uma defesa profissional fortíssima, mas tem alguns momentos que você precisa dar um passo adiante. Eu acho que a ABOL deu esse passo adiante, um passo corajoso, enquanto a gente vê aí que algumas associações de médicas de especialidade, por questões políticas, às vezes foram até penalizadas judicialmente por algumas ações que fizeram, se retraíram. Então a gente vê um momento de retração de algumas especialidades por receio mesmo, porque ainda estão inclusive respondendo judicialmente essas ações. E a ABOL não, a ABOL teve a coragem e a responsabilidade de dar esse passo à frente na questão classista. Então eu estou assumindo com muito otimismo e com muita responsabilidade a presidência da ABOL do ano que vem. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Participei dessa Direx e vi o quanto vocês se empenham, o quanto vocês fazem pela ABOL, é realmente incrível. Parabenizo pela gestão, Léo, foi maravilhosa. Eu acho que teve muita alma e coração e muita atitude nessa gestão. E aí, pegando então o gancho do André, em relação à questão dessa defesa profissional, do ato médico, da questão das atitudes ali com Brasília, dessa proximidade política, como é que foi, então, essa nova integração e esse novo posicionamento da ABOL perante a isso? Otorrinolaringologia no Congresso Nacional devem passar por essa frente e, obviamente, essa frente vai ter o interesse de nos defender. Para isso a gente precisa de uma série de assinaturas que já foram colhidas, agora só falta instituir. Talvez aconteça ainda nesse ano, ou se não no início do ano que vem, mas isso vai ser um grande salto também, porque aí a gente vai ter, de fato, representatividade e nós temos um representante importante no Conselho Federal de Medicina, que é o Dr. Dolce, mas a ABOL também teve presente com algumas demandas relacionadas a invasões da medicina. E muitas das nossas demandas, às vezes, não é por má vontade do Conselho Federal de Medicina, mas vocês imaginam que eles representam toda a medicina do país, então, às vezes, talvez o nosso não seja o principal. Então, eram demandas que ficavam meio, vou dizer assim, não esquecidas, mas talvez postergadas. E a gente acabou tomando uma atitude mais proativa, com a anuência do Conselho Federal de Medicina. Então, muitas das ações que dependiam do Conselho Federal de Medicina tomar essa ação foram transmitidas para a ABOL e a gente o fez, e um dos exemplos é com relação à invasão pelos dentistas dentro da otorrinolaringologia, mas não vou me estender nesse assunto.
E deixa eu perguntar para você, André, qual o desafio que você acha que vai ser o seu maior, assim, nesse ano agora que se inicia, com essa dinâmica toda que a gente está vendo, né? O Leonardo acho que trouxe muito, acho que ele mudou muito o paradigma dentro da associação, né? E assim, o que você deslumbra de ser o seu pior, assim, ou o maior desafio? Eu acho que o desafio, acho que a BOL sempre teve, alguns anos, desafios maiores, outros desafios menores. Passamos por uma pandemia e sobrevivemos, né? Tivemos uma gestão maravilhosa na época da pandemia, feita pelo Geraldo, que conseguiu manter a BOL viva, a BOL renasceu, então desafios sempre a gente tem. E agora, como eu já falei, com esse perfil mais classista que a BOL assumiu, essa dianteira, eu acho que agora isso eu acho que vai ser o principal legado do Léo, um dos principais legados, de assumir, ó, temos uma ação, temos essa função, além de científica, também essa função classista. Eu acho que vai ser esse mesmo, essa questão da questão da invasão, que não vai deixar de existir, ela vai, inclusive, eu acho que vai se intensificar. A gente tem essas ações em Brasília, que a gente está com o pezinho lá, estamos com um planejamento de profissionalizar isso cada vez mais, talvez até com a possibilidade aí, muito provavelmente, da gente ter um escritório, um setor jurídico contratado da ABOL lá em Brasília. A gente sabe como é que funciona Brasília, vamos ter a nossa frente parlamentar da Otorrino, perfeito, mas a gente precisa, além da frente parlamentar, talvez um escritório mesmo de relações institucionais e governamentais, para a gente nunca ser o último a saber de determinadas demandas, que tudo em Brasília vai acontecendo e você às vezes vai sabendo depois que o resultado já aconteceu. Então, o que eu sempre falo, o maior pensamento que eu tenho de você ter um braço jurídico, influente, e que isso em Brasília é comum. No Brasil, o lobby é proibido, entre aspas, mas todo mundo tem o seu escritório, as suas pessoas que te falam assim, está acontecendo isso, está acontecendo esse zoom, zoom, zoom. E às vezes a gente saber isso previamente, a gente dá tempo de se articular, inclusive com a frente parlamentar da Otorrino. Então a gente tem que se antecipar, porque a gente vê hoje em dia uma queda de braço com as outras especialidades que não médicos principalmente, que tentam invadir cada vez mais a área não só da otorrino, mas como da medicina em geral. Eu acho que esse vai ser um desafio grande. E eu acho que essa presença de Brasília também traz um pouco ao que o Léo conseguiu esse ano com a questão dos convênios e da questão da codificação. Léo, fala um pouquinho, então, como foi esse processo e o que isso traz de benefício, então, para nós, associados, em relação a essa questão que a gente sempre luta tanto, né? Melhora de honorários. Como é que funcionou isso, então? Bom, desde que eu entrei na gestão, né, quando a gente se candidata, a gente entra como segundo vice-presidente, depois primeiro vice-presidente até se tornar presidente. Eu venho participando do grupo da defesa profissional, do comitê de defesa profissional. E eu via sempre que vinham muitas demandas relacionadas à Unimed, e muitas vezes também aquelas demandas, não por uma má vontade, não é isso do comitê, mas muitas vezes essas demandas também elas acabavam não tendo uma resolutividade, e aquilo me incomodava. E a gente sabe o quanto que a Unimed é representativa para o Otorrino Nacional, para o Otorrino Nacional. Então, no início do ano, a gente resolveu criar uma comissão só relacionada à cooperativa /Unimed, para justamente tratar desses assuntos que são muito relevantes para os otorrinos. E no momento que a gente instituiu essa comissão, e um dos motivos de ter sido instituída essa comissão foi uma tabela que a Unimed divulgou em novembro do ano passado, dia 1º de novembro do ano passado, que chama tabela referencial, que prejudicou em muito a nossa especialidade. A gente fez essa comissão e automaticamente a gente entrou no CRM de São Paulo, no CRM do Paraná e no CFM com uma demanda, com um ofício. Acho que o nome é esse, eu não sei ao certo, mas enfim, com um documento questionando a legalidade do que a Unimed tinha feito arbitrariamente, né, sem discutir com nenhuma das partes. Isso chegou até a diretoria da Unimed, e a diretoria da Unimed nos convocou para conversar. E, na verdade, essa conversa ela acabou sendo muito... A gente foi inicialmente com muito receio
cercado de advogado e munido de documentos, mas o que era para ser talvez uma briga acabou sendo uma oportunidade da gente construir um canal de comunicação, e foi isso que a gente fez. E esse canal de comunicação acabou abrindo espaço para algumas negociações que já aconteceram, que a gente divulgou nas nossas mídias, tudo, que foram benefícios financeiros, inclusive, em relação ao que a gente tinha para o otorrino, né? Isso a gente está falando de Unimed, mas obviamente o que acontece na Unimed se reflete para outros convênios também. Lógico que é um início de conversa, tem muito ainda a acontecer. Eu vou dar um spoiler aqui que talvez que não sei se vai se concretizar, mas se tudo der certo ainda em dezembro desse ano a gente vai ter uma resposta mais concreta de uma demanda bem grande dentro do otorrino relacionada à Unimed. Então, quem sabe a gente não tem ainda uma notícia positiva esse ano, mas de qualquer maneira o canal está aberto e as conversas têm sido muito boas com a Unimed, o que surpreendeu a gente, porque, né, a gente sabe que às vezes essa relação operadora ou cooperativa, né, no caso da Unimed com associado ou com associações, não é tão saudável ou tão tranquila, e tem sido muito boa. E André, mudando um pouco de assunto agora, indo para um outro pilar que também é super importante, que é a educação médica continuada. A gente teve muitos projetos, né? Muita coisa aconteceu esse ano. Tem alguma coisa já assim montado, algum projeto já para se iniciar? Temos sim. Eu acho assim, eu tenho uma diretriz que não adianta você querer reinventar a roda. Esse ano a Direx 2025 lançou a plataforma Next, que é de educação médica continuada, voltada inicialmente para as maiores demandas relacionadas aos déficits na prova de título especialista, onde os otorrinos tinham mais dificuldades nessas áreas, né? No caso foi a cabeça e pescoço, a estomatologia e a otoneurologia. E medicina do sono. E a medicina do sono. E essa plataforma Next, nós até há pouco tempo, no meu último levantamento que eu tinha feito, acho que 900 inscritos. É muito bom, um número muito expressivo, porque inicialmente essa plataforma foi feita para quem estava prestando a prova de título, mas você vê que os outros otorrinos também acessaram. Nós não temos 900, então não é só quem está fazendo a prova de título. Então, foi uma plataforma que foi muito bem aceita. E quase, no meu último levantamento, tinha mais de 28 mil visualizações. Então, a gente tem uma plataforma pronta, testada, e temos uma coisa chamada números. Então, a gente tem, já está pronta. Então, a minha ideia não é criar vai ser a plataforma Next. Então, a Next vai ser a nossa plataforma de educação médico continuada. O que a gente pretende agora é ações de ampliar para as outras áreas, uma modernização no sentido de um aplicativo não vincular ela apenas ao site da BOL, porque hoje em dia site é uma coisa que as pessoas gostam de ter um aplicativo específico daquilo ali. Obviamente que para poder entrar, você vai ter que dar o seu CPF, o seu e-mail, a sua senha da BOL, o sistema verifica se você está kit, então o associado kit vai ter acesso a essa aula e vamos facilitar tudo, biometria facial, para a pessoa dividir essas aulas em módulos, em 15 minutos, a gente sabe que o otorrino quer ver em 15 minutinhos, tudo rápido, a geração é assim, então vai ser a plataforma, e alimentar essa plataforma. Temos um projeto aí, acho que ultimamente só se fala, e aqui dar um exemplo aqui, um spoiler também em relação à rinologia, por exemplo, imunobiológica, sim, e a imunologia? Então a gente está falando de imunobiológico para um público que talvez a gente se não estiver reforçando, a gente esquece mesmo, ou deixa de pega a base da imunologia. Nós somos imunologistas, a gente acho que o otorrino tem que fazer teste alérgico, sim. O otorrino tem que tratar asma também, se é via aérea unida. Só que para isso a gente tem que dar um suporte. Então a gente vai utilizar a plataforma Next, que já existe, e vai ter Next Imuno, Next Estômato. E a ideia o nome é Next. E ter essa coisa da facilidade do acesso. Eu acho que além da questão teórica agora desses cursos, a gente pegou também a parte prática, né, Léo? A gente teve o RL Lab, que foi uma primeira experiência que foi incrível.
teve, e que será enfim, mantida. E que é uma expectativa de Exatamente. A gente manter, né, André? Já temos datas previstas, estamos fazendo levantamento de custos e o OR Lab foi tão bem aceito que não diria uma reclamação, eu diria uma demanda também dos mais velhos, que a gente pensa assim, nem todo mundo, gente, vai fazer base de crânio. O que as pessoas querem fazer são as cirurgias, 90% das cirurgias básicas resolvem o que o a gente vê aqui otorrino. no congresso, né? As aulas ficam cheias, às vezes, do básico. Então, são projetos e a gente está buscando agora essa viabilidade do ponto de vista. Nós estamos agora, o produto já existe. Agora a gente vai ver qual é a melhor maneira da gente viabilizar. Com parcerias, a gente montando a gente mesmo, a gente vai ver sempre em São Paulo, dá para viajar, não dá para viajar, então a gente está agora sempre com a ideia de ser um custo baixo, menor do que o mercado para o associado kit. É esse o princípio. E aliado a essa questão tecnológica foi muito importante, eles foram os parceiros, e eu estou conversando também com a indústria farmacêutica, e falei assim, olha, o teu produto também é importante que o cidadão seja um bom cirurgião, tenha a técnica. Então, assim, eles estão começando a entender que, tem razão, falei, lógico. Então, assim, sempre é um projeto que também, como eu falei, a ideia não é reinventar a roda, é manter tudo que funcionou e foi muito bem aceito, será mantido. E outra coisa que eu, enfim, não posso deixar de falar também, o curso da AI e da questão da comunicação, da agência de marketing, da nossa nova cara. Léo, isso foi muito importante, é muito legal esse novo momento da BOL em relação a essa exposição, né, esse mostrar a nossa cara de uma forma diferente. Fala um pouquinho, então. Bom, o curso da inteligência artificial foi outro curso que, assim, que surpreendeu a gente. Lógico que a gente sabe que todo mundo quer aprender um pouquinho mais, mas ele também foi muito bem aceito pelo associado e foi subsidiado pela BOL. Acho que aquilo que o André falou, ao longo de todo esse ano, o que a gente quis foi valorizar o associado kit da BOL. E hoje, até para esse último, para o curso de inteligência artificial, a gente, além de valorizar o associado kit, a gente valorizou o associado kit há mais tempo, como se fosse um programa de milhagens. Então, aqueles que pagam há mais tempo a BOL tinham um desconto maior no curso, e eu sei que isso também vai ser algo que o André pretende manter. Então acho que isso mostra o quanto que a gente quer valorizar quem já está há mais tempo junto conosco na ABOL. A comunicação sempre foi um gargalo dentro da ABOL, né? Apesar de gente como vocês, incríveis, sempre tentarem vencer essa barreira ela existe, né? Porque a gente imagina que vai contratar às vezes uma empresa e que essa empresa vai resolver tudo. E assim, eu percebi rapidamente no início da gestão que se a gente não tiver uma pessoa responsável que faça a interação, e daí eu estou falando de um otorrino, que faça a interação entre o comitê de comunicação, a agência responsável e as academias, a coisa ela não anda, ela fica patinando, muitas demandas que são do dia a dia, elas acabam se perdendo, a gente perde o timing da coisa. Então, junto também com o apoio dos vice-presidentes e de toda a diretoria, a gente resolveu fazer uma transição dentro da ABOL, que é trazer a comunicação para dentro da gestão, né? Então hoje a gente vai ter, a partir do ano que vem, um secretário nomeado pela diretoria de comunicação, que o presidente indica, e esse secretário ele vai ser o responsável dessa organização do que vai ser levado para o associado, porque informação tem demais dentro da ABOL, né? E assim, a gente sabe, a gente não recebe só grupo de WhatsApp da ABOL, recebe a demanda de todo mundo dia a dia. Então precisa ser uma comunicação realmente muito assertiva, simples, e que também atenda os interesses da diretoria, das academias, enfim, contemple os interesses de todo mundo, mas que seja de uma maneira organizada, estruturada, orgânica, né? Então o movimento foi nesse sentido.
E André, falando só um pouco sobre a descentralização, vamos falar assim, e o quanto que a gente pode trazer as regionais para perto, né? Então, o quanto que isso foi incentivado e o quanto que será, né? E com a situação atual em relação a isso? A situação, assim, a BOL tem uma situação organizacional e jurídica diferente de algumas outras especialidades. Você tem, por exemplo, dar um exemplo da SBOT. A SBOT, tudo que é regionalizado na SBOT é SBOT, Ceará, SBOT, Paraíba, mas isso aí é uma coisa que é tradicional. Na Otorrino, vou dar um exemplo do meu estado, a gente tem uma sociedade de otorrino, e também o estado natal da Roberta, que é a Sogote, que eles têm uma história, a Sogote tem uma história, a Scorlep tem uma história de fundação. Então, assim, seria muito difícil a gente agora chegar para a Sogote, olha, vamos agora fazer assim, a BORL Rio Grande do Sul, porque até o nome Açogote está no coração dos gaúchos, é muito forte para eles. Como a Scorlep é muito forte para a gente, como a GOL lá de Goiânia é muito forte. Estou falando aqui das regionais que são fortes. Como a do Rio de Janeiro também é muito forte, aonde começou a BOL, inclusive. Como a de Minas também é muito forte. Então, a da Bahia tinha, assim, estava se acabando e renasceu. Muitas do Nordeste estavam acabando e estão renascendo. Eu participei de algumas, agora do Maranhão, participando também agora de Alagoas, que também renasceu, a de Natal, que está com probleminha, nós estamos tentando resolver. Então, assim, não dá para criar uma coisa mista. Então, a gente vai continuar com cada regional tendo o seu regimento, mas o que a gente quer fazer, estava conversando isso com a Sandra Franco, a nossa advogada, a gente vai marcar uma reunião com ela para ela entender o jurídico dessas outras regionais, para a gente. Eu falei, Sandra, você tem braço para a gente dar um apoio maior? Tenho. Ela disse que a gente tem, então vamos fazer isso. Porque a aproximação com as regionais, isso assim, é a cara que eu quero dar na minha gestão ano que vem, é fundamental, porque é a maneira da gente capilarizar cada vez mais e trazer esse associado que não está na BOL. Porque assim, eu considero associado aquele associado que vem para os congressos, que está kit com a associação, porque eu não acredito que o associado não está kit, os que não estão kit hoje em dia, por questões, não é por questão de valor, eu acho que às vezes às vezes até desatenção, sabe? Então, se a gente conseguir essa capilaridade, e às vezes ele também não está ligado à própria regional dele. Geralmente é assim, quando não está ligado, a gente só fala assim, o cara está na BOL. Gente, geralmente quando ele não está na BOL, ele também não está na regional, ele está afastado de tudo. Então, as regionais também têm esse interesse de trazer esse associado para perto. E, por incrível que pareça, é uma coisa que eu digo, gente, as regionais não querem, nenhum deles até hoje me falou na palavra dinheiro, repasse de dinheiro, não, eles falam só a palavra apoio, estar junto. Eu acho que uma das palavras que a gente tem dessa coligação aqui desse grupo é conexão e estar perto, né? Então eu acho que a gente tem o estar perto da parte política, a gente pega o estar perto da educação médica continuada e dos cursos, estar perto das regionais, então eu acho que essa conexão sempre é uma coisa tão importante, né, da gente colocar. Exatamente. Eu acho que as regionais, nenhum deles me fala, até hoje, nenhuma. Eles só falam assim, em apoio, em estar junto. E isso é fundamental. Está acontecendo um movimento agora, não é spoiler porque esse movimento já aconteceu, que o estado do Paraná não tinha mais nem sociedade, e agora eles têm sociedade e uma cooperativa feita. E que assim, eu tô do lado deles, eu participei muito da formação. Então, assim, está acontecendo. É uma coisa que está. Então o Paraná está nascendo, o estado da Alagoas está correndo atrás. Tem umas duas, o três estados do Nordeste que estão querendo saber. Então o Paraná vai ser o exemplo aí. Então o Paraná eles estão se reunindo. Então, a gente vai chegar junto dessas regionais e o que eles querem é isso, é estar perto. Então, muito bem, para a gente finalizar, porque eu acho que, né, muitos assuntos outros, né, tem assim, para a gente discutir, mas eu acho que vamos concluir. Eu queria, Leonardo,
pedir para você e na sequência o André falar assim, uma mensagem de saída, assim, porque é isso, eu acho que a conexão, quanto mais a gente trouxer, né, os otorrinos para perto, saber que a associação tem tanto para oferecer, né, e que ela está cada vez mais engajada, né, e quanto mais outras pessoas engajadas estiverem, melhor fica, né, porque daí a gente se fortalece, né, como especialidade. Então, sei lá, algumas palavras finais aí de finalização de termo para depois o André, as novas aí na que vão entrar. Aí. Sandrinha, boa parte do que eu ia deixar de mensagem final, acho que você já começou falando. Bom, primeiro, agradecer a todos os otorrinas, que acreditaram em mim. Foi realmente um prazer poder ter representado a nossa especialidade, né? A gente, né, depois que passa por esse período todo dentro da ABOL, dentro da diretoria, quer dizer, eu já participo há muitos anos dentro da ABOL, mas esses 3 últimos anos, obviamente, mais na gestão ali, a gente fica muito chateado quando a gente escuta, e a gente escuta com frequência, que a ABOL não faz nada pela gente, né? A ABOL faz muita coisa pela gente. Todo mundo, dos médicos, dos otorrinos que trabalham dentro da ABOL, trabalham de maneira voluntária. E quando a gente, né, pensa numa sociedade civil, para ela ser representada, ela precisa se organizar. E a maneira de se organizar hoje, ou pelo menos aonde se organiza, é dentro da nossa associação. Então, assim, óbvio que esse ano a gente implantou bastante coisa para tentar trazer esse sentimento de que a ABOL faz alguma coisa pelo associado, mas ela já vinha fazendo. Isso não é uma novidade, é só um a mais. Quando a gente fala de uma prova de título de especialista, que a gente está certificando quem de fato tem qualidade, isso a gente está protegendo a nossa especialidade, né? Quando a gente fala de tudo que a gente trabalha na MB, no CFM, a gente está defendendo a nossa especialidade, nosso jurídico. Então tudo já vinha sendo feito por outros que nos antecederam de maneira brilhante também. Então acho que a mensagem é essa, assim, enxerguem a ABOL como local que representa a nossa especialidade, que defende, enfim, como a nossa casa, né? Eu acho que é essa mensagem, e de gratidão também por ter tido essa oportunidade aí. Para mim foi um aprendizado. Quando eu me candidatei, realmente eu tinha até dúvida se eu seria capaz para exercer esse cargo, porque, né, muitas demandas, muitas coisas, e passado esse tempo, assim, a gente fica muito gratificado com tudo que aconteceu, com todo o apoio que a gente teve, e é isso. Estou terminando satisfeito a minha gestão. Obrigado. E eu estou assumindo aqui, como eu falei, com um senso de responsabilidade muito grande, mas muito otimista, muito feliz e muito leve também. A gente foi um ano muito leve, de muita discussão, e seguiremos o mesmo princípio. Tudo ser compartilhado, tudo ser discutido, tudo ser ouvido, ouvir os colegas. É que eu sempre falo, a Melissa agora foi eleita, então vai ser conversei com a Melissa agora, venho conversando com o Arthur também. Vamos continuar o que vem sendo, vamos ser a Direx de 2026, seremos nós 3 e mais as pessoas que vão nos assessorar, e mais os presidentes das academias, e mais os presidentes dos comitês, então assim, e mais os presidentes das regionais. Então assim, eu já falei, acho que eu nunca vou participar de tanto grupo de WhatsApp, que eu acho que é uma coisa que essa comunicação ser cada vez maior. E o que o Léo falou é muito importante, tirar essa... Gente, a ABOL, talvez, eu acho que é uma das associações, sociedades médicas que mais faz para o associado, que mais trabalha, que mais organizado. Eu vejo isso nas reuniões que eu vou na MB. A gente é muito estruturado, a gente é muito organizado. Se hoje na ABOL, se hoje a Otorrino, se você for ver, a Otorrino pode existir aqui e acolá, mas nós não temos nenhum grupo grande de educação, olha que são muitos, com a pós-graduação em Otorrino. Estou falando assim de um grupo robusto. Me diga um. Não tem. Por quê? Porque a ABOL desde sempre vai lá e combate, sabe? E até agora sem nenhuma demanda judicial, só na base mesmo muitas vezes do convencimento, das campanhas. Então a ABOL já sai vitoriosa nisso. Então
vamos começar muito animado, com esse senso de responsabilidade e certeza que a gente vai fazer um trabalho para manter esse alto padrão que vem sendo das últimas diretorias da nossa associação. Acho que pra gente é um orgulho, né, Roberta? Então, assim, acho que ouvindo vocês, assim, eu me sinto, né, a gente se sente parte, né, e acho que todos deveriam se sentir, né? Então, assim, e quem não está, né, não sabe o que está perdendo, na verdade, né? Então, fazer parte desse grupo é muito gratificante, né? Não é, a gente entra e não quer sair, né, Sandra? A gente entra, exatamente, parece uma... picado aqui, todo mundo adora. Minha secretária, doutora Roberta Noer Pila, que vai ser minha secretária ano que vem, doutora Sandra aqui Bastos, que vai ser a secretária adjunta da comunicação, juntamente com o Luciano Gregório, que foi o nosso novo componente aí agregado aí da... E o Léo vai continuar ali na nossa... E o Léo vai ser o chefe. No nosso fórum. Vai ser... Eu digo assim, o chefe do conselho é o conselheiro mor. É o mor. É o dono da coisa toda. Não, isso é fundamental. Porque saiu, sentiu, e eu falei para ele, Léo, eu vou te aperrear muito, porque é importante. A gente tem que escutar. E de novo a questão da continuidade, né? Então eu acho que esse ato de 4 presidentes estarem sempre juntos é muito bacana. E eu acho que isso é que faz com que realmente a sociedade fique cada vez mais forte, com mais coerência, honestidade e atitude. Então eu acho que é muito legal essa continuidade de vocês, dos 4 presidentes juntos. Obrigada, pessoal. Acho que a gente vai encerrando por aqui, né, Sandra? Obrigada a todos. Obrigada pela audiência e fiquem conectados aqui com a nossa associação.